que é para dar o diagnóstico e começar a tratar o meu paciente, tá? Seja um germe típico de ICS, seja um germe de pele, tá? Eu preciso isolar o bicho no sangue, na hemocultura periférica, e ter que isolar o mesmo bicho na ponta de catéter ou numa hemocultura coletada através do lumen de catéter venoso central, tá bom? E vocês vão ver que normalmente esse isolamento do catéter não vai ser de uma hemocultura coletada pelo da ponta, que tira o catéter de curta permanência. Relacionado ao catéter diagnóstico clínico, basta uma hemocultura com um germe típico, mais crescimento do mesmo bicho na ponta ou na hemocultura coletada pelo lumen. Ou, se for um bicho de pele, eu tenho que ter da mesma forma 2 hemoculturas positivas de sítios diferentes, periféricos, né, associada ao crescimento do mesmo bicho na ponta do cateter venoso central ou na hemocultura coletada pelo lumen do cateter venoso. Essa hemocultura que eu coletei pelo lumen do meu cateter venoso central, ou se for um paciente em diálise que eu coletei através do circuito da diálise, tem que ter um crescimento do bicho 120 minutos antes daquela cultura que eu coletei periférica, ou tem que ter 3 vezes mais unidades formadoras de colônia do que aquela hemocultura que eu coletei periférica. Porque para eu falar que aquela infecção foi relacionada àquele catéter, né, seja aquele catéter que eu procurei uma cultura, isolar o bicho através da cultura da ponta, ou da hemocultura coletada do lumen, se foi aquele catéter ocupado, eu tenho que ter um inóculo maior de bactérias no catéter. Por isso que tem que crescer antes daquela hemocultura coletada através do lumen do catéter, ou tem que ter mais unidades formadoras de colônia. Combinado? Então, infecção relacionada ao catéter é um diagnóstico clínico. Eu tenho que ter uma hemocultura para um germe típico ou 2 para um germe contaminante de pele, associado ao crescimento do mesmo bicho na ponta do catéter ou da hemocultura coletada do lumen do catéter. Essa hemocultura coletada do lumen do catéter tem que ter um inóculo maior, então tem que ter um crescimento 120 minutos antes, ou com 3 vezes mais unidades formadoras de colônia do que naquela periférica, beleza? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho de tratamento, tá? E antes de falar de tratamento, uma coisa que eu quero deixar clara, como eu acabei de falar, quando eu estou usando um catéter venoso central, eu vou considerar igual um catéter venoso central que eu estou usando para fazer infusão de medicação, ou um catéter venoso central para realização de hemodiálise, que a gente chama de Shelley, tá? Os dois eu vou considerar iguais, os dois são catéteres de curta permanência. Seja o catéter venoso central que eu usei para fazer medicação, seja o catéter venoso central que eu estou usando para fazer hemodiálise, o catéter de Shelley, eles são ambos de curta permanência e o tratamento dos dois vai ser absolutamente igual, tá bom? O que muda são os catéteres de longa permanência, tá? Que são os implantáveis ou semi-implantáveis, eu vou conversar com eles daqui a pouco. O catéter de Shelley eu vou tratar da mesma forma que o catéter venoso central. E se eu suspeitei ou se eu diagnostiquei de uma infecção primária de corrente sanguínea, remover o catéter venoso central ou o catéter de Shelley é a regra, tá bom? Eu não vou remover em situações excepcionais, tipo o paciente não tem nenhum acesso, não está chocado. Aí eu vou pensar em não remover, mas a via de regra é remover esse catéter e antibiótico sistêmico, tá bom? Bom, se eu tenho paciente chocado, claro que inicialmente eu vou ter que começar uma cobertura para gram positivo e gram negativo, e o que vai me ditar essa cobertura é a minha flora habitual, tá? O que vai me dizer se eu vou começar uma vanco com mero ou outro antibiótico para cobertura de BGN é basicamente os germes que normalmente compõem as minhas ICS, e quem vai me dizer isso é a CCIH. Por exemplo, no ambiente de trauma, né, quando eu tenho uma infecção associada a catéter venoso central, normalmente eu tenho um estáfilo muito sensível, tá? E normalmente o meu gram negativo não é multiresistente, porque esses caras têm muita infecção precoce, tá? Quando eu tenho uma infecção de corrente sanguínea em uma UTI clínica, tem lugares que tem maior incidência de bicho multiresistente do que outros. Então, não tem um tratamento antibiótico sistêmico que seja regra para todos os lugares. Mas o que eu vou te dizer? Se você tem um paciente instável, tá? Você vai começar uma cobertura para gram positivo que você não pode errar, então você vai dar uma vancomicina, tá? E a sua cobertura para gram negativo vai depender muito da sua incidência de bactérias multiresistentes. Por exemplo, na maioria dos lugares,
Se for, vai ser uma infecção que não vai ser com poucos dias de catéter, né? Porque, pelo amor de Deus, não é para um paciente que acabou de passar o catéter ter infecção associada ao catéter, relacionada ao catéter, seja o que for. Então, você vai ter que cobrir germes de hospital. Você vai começar uma vancomicina com tazocin, você vai começar uma vancomicina com meropenem. Tudo bem? Depois que você isolar o seu organismo, ou mesmo antes do isolamento final, quando você já tiver uma bacterioscopia dizendo se você tem cocos positivos ou negativos, você já vai desescalonar para o menor espectro possível e quando sair o seu antibiograma, você vai ajustar de novo isso para o menor espectro possível, tá? Se você está em um lugar que tem uma alta incidência de KPC, né, de organismo que expressem KPC, ou com até outra beta-lactamase, beta-lactamase, você vai associar uma amicacina, alguma coisa que usualmente cubra os seus bichos KPC, tá? Se esse não for seu caso, você não vai precisar associar esse segundo agente para cobertura de gram-negativo. Um agente para cobertura de gram-negativo já é suficiente. Combinado? Bom, da mesma forma que se você está num lugar que não tem incidência de organismos multiresistentes, a sua cobertura para gram-negativos pode ser um bom e velho ceftriaxone. Combinado? Se o paciente está estável, você pode fazer o contrário, que a gente chama de step-up. Você pode começar com uma terapia de espectro mais reduzido, né? Por exemplo, uma cobertura para gram-negativos com ceftriaxone, o paciente está estável, e depois que você isolar o organismo, você pode escalonar para cima se for necessário ou manter o próprio ceftriaxone que você já usou, se o seu organismo for sensível. Depende da sua unidade, depende dos bichos que costumam crescer na sua unidade, tá? Bom, tempo de tratamento, tá? Se você está diante eu já falei, né? Tratamento vai ser remoção do catéter e antibiótico sistêmico. Se você está diante de uma infecção não complicada, né? Por exemplo, não tem endocardite, não tem tromboflebite séptica, não tem abscesso à distância, é uma infecção não complicada de corrente sanguínea. Se for um estafilocoagulase negativo, você vai usar 5 a 7 dias de tratamento, ou você pode até estender para 14 dias se o paciente tem algum dispositivo implantável. Por exemplo, o paciente tem um marca-passo, né, definitivo. Você vai estender um pouco isso. Se você está diante de um Staphylo aureus ou de uma cândida, o tratamento vai ser sempre pelo menos de 14 dias. Lembrando que a gente começa a tratar esse paciente, fica fazendo hemocultura dia sim, dia não, e a gente começa a contar o tempo de tratamento a partir da primeira cultura negativa. Quando você está diante desses organismos que costumam dar infecção, complicação à distância, né, a gente precisa fazer uma fundoscopia, porque se você tiver endoftalmite, o tratamento é tópico, não adianta fazer tratamento sistêmico para endoftalmite. E você precisa fazer um ecocardiograma, pelo menos com 5, 7 dias de sintomas, para ver se você tem alguma endocardite complicando o seu quadro, tá bom? Lembrando que se o ecocardiograma for feito muito precocemente, você pode não pegar a endocardite, você vai ter que repetir de qualquer forma com 5 a 7 dias. Lembrando também que, apesar do transesofágico ser o mais adequado para avaliação de válvulas, a gente costuma começar a avaliação com o transtorácico, tá? O transtorácico viu uma vegetação gigante, já deu diagnóstico. O transtorácico não viu vegetação e não viu nenhuma insuficiência valvar, né? Provavelmente você não tem, tá? Uma endocardite. Se o transtorácico não vê nenhuma vegetação, mas você tiver alguma insuficiência valvar relevante, então você vai ter que fazer o transesofágico, paciência, porque você não vai conseguir descartar a endocardite só com transtorácico. Se você tiver diante de um enterococo, 7 a 14 dias está mais do que o suficiente. Lembrando que a ampicilina é superior à vancomicina. Se seu bicho for sensível aos dois, eu vou dar preferência à ampicilina, tá? Se seu enterococo for sensível a ambos. E gram-negativos, eu vou tratar 7 a 14 dias. Combinado? Lembrando que você tirou o seu acesso venoso central, certo? Assim, idealmente, se você puder esperar pelo menos 48 horas de antibiótico com uma hemocultura negativa antes de passar um novo catéter, esse é o mundo ideal. Se não for possível, né, você vai ficar usando um periférico ou passa um central novo e fica monitorizando, porque talvez esse novo catéter que você passou nesse contexto agudo, antes de você documentar tratamento, né, negativação de hemocultura, talvez ele infecte de novo, tá bom? Então você vai ter que ficar de olho, que é um catéter com uma maior chance de dar problema. Como é que você vai tratar
a sua ICS se for por Cândida. Bom, a gente tem algumas cândidas diferentes, eu vou falar pelo menos as principais para a gente ter na cabeça, tá? Quais são as cândidas que costumam ser resistentes a fluconazol? E mesmo sem fazer um antibiograma, entre aspas, da cândida, eu não vou usar fluconazol, tá? É a cândida cruzei e a cândida glabrata. Então, essas duas cândidas, em geral, eu vou ter que usar uma equinocandina. Eu não vou usar fluconazol. E lembrando que, diferente de bactéria, normalmente a gente não faz antibiograma para fungo. Em algumas situações a gente tem que fazer, mas na maioria das vezes a gente não faz. Então, se eu isolar uma cândida cruzei ou, glabrata, eu não vou usar fluco, eu vou ter que usar uma equinocandina, tá? Bom, quais são a cândida que normalmente é resistente a anfo e sensível ao resto? É a lusitânia, tá? Então, essa cândida, em geral, eu vou tratar com fluco. Quais são as cândidas que, em geral, têm um MIC muito alto para equinocandina, mas são sensíveis a fluco? É a parapsilose e, às vezes, a tropicalis também, tá? Via de regra, tem uma ICS, começou a crescer levedura na hemocultura, o que você vai estar usando é uma equinocandina, tá? E depois que eu isolar o bicho, eu vou ver se eu vou desescalonar para fluco ou se eu vou manter a equinocandina. A parapsilose e a tropicalis são essas situações que às vezes elas têm um MIC muito alto para equinocandina, então se você isolar elas, troca para fluco, tá? Que vai tratar melhor. Infecção grave, eu sempre vou começar com a equinocandina, né? Depois, quando sair qual é a cândida, eu vou descalonar se for possível. E lembrando, essas equinocandinas ser meu principal foco, por exemplo, de uma ICS secundária for o rim, né? Não adianta usar equinocandina, porque a equinocandina não penetra no parênquima renal, tá? Talvez eu tenha que usar uma anfotericina mesmo, que vai ter uma deoxicolato, né? Que vai ter uma penetração melhor no rim. Bom, a gente está falando de cândida, né? E eu acabei de falar que a maioria das cândidas a gente não faz antibiograma. Mas tem uma cândida que teve um aumento da sua aparição aqui no Brasil no ano passado, que é a Cândida auris, que é uma cândida multiresistente, tá? Essa cândida eu sou obrigado a fazer antibiograma para ver se tem alguma coisa que ela é sensível. Se eu não tiver isso disponível, eu vou fazer uso da equinocandina, tá? E se o paciente não estiver melhorando, eu troco para anfotericina lipossomal. Mas isso se eu tivesse as cegas, né? Sem fazer antibiograma. E os pacientes que têm mais risco de ter ICS por cândida são aqueles pacientes hemodiálise, neutropênico, trauma, queimado, uso de NPT, paciente que já usou antibiótico de amplo espectro por longo tempo, né? Esse cara estava usando antibiótico de amplo espectro, sobra pouca coisa para causar ICS, e se ele tem um ICS, aumenta o risco de ser por cândida. Paciente com cirurgia abdominal prévia, ou cara que já é colonizado por cândida em algum sítio que não era para ter cândida, tá? Mas apesar desses serem fatores de risco, não é para você usar Candida Score ou alguma ferramenta desse tipo para você guiar e introduzir terapia ou não, combinado? Você vai ter que ir realmente pelo contexto clínico do seu paciente, tá? E isso é um pouquinho o que eu faço para as infecções de correntes sanguíneas relacionadas a catéter, tá? Que sejam com catéteres de curta permanência. O que eu quero falar agora com vocês é sobre o catéter de longa permanência, tá? O catéter de longa permanência são aqueles que são tunelizados, tá? Seja o Permicat, por exemplo, que a gente usa para fazer hemodiálise, ele é tunelizado. Seja, por exemplo, o Portocat, tá? Para esses catéteres, em geral, a gente vai tentar manter, tá? Então, como é que eu faço antes de mais nada, como é que eu faço o diagnóstico de infecção primária de corrente sanguínea relacionada ao catéter tonelizado? Eu tenho que ter duas hemoculturas de sítios diferentes com o mesmo agente, tá? E essas duas hemoculturas, você pode escolher o que você quiser. Pode ser uma periférica e outra do catéter de hemodiálise. Pode ser uma periférica e outra do circuito da hemodiálise, tá bom? Então, você que escolhe, mas eu tenho que ter duas hemoculturas de sítios diferentes, ou periférica, ou do catéter de hemodiálise, ou do circuito de hemodiálise, tá? E aí eu tenho duas situações. Tem algumas situações que eu vou ter que tirar o catéter imediatamente, mesmo antes de eu ter o isolamento do organismo. Tem algumas situações que eu não vou tirar imediatamente, mas depois das culturas talvez eu tenha que tirar de qualquer forma. Quais são as situações que eu vou tirar fora o catéter imediatamente? Os pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, e eu suspeito que o foco seja o catéter. Os pacientes que têm disfunção orgânica,
né? Os pacientes que têm, obviamente, uma infecção no ósseo do catéter, está purgando pus do catéter, tem sinais flogísticos no ósseo do catéter, ou mesmo se tiver tunelite, esses sinais flogísticos no túnel do catéter venoso central. Lembrem, uma das prioridades no tratamento do paciente séptico é controlar o foco. Se eu tenho uma infecção do subcutâneo, eu não vou controlar o foco se eu não tirar o catéter e deixar drenar aquele foco. Então, eu tenho que tirar o catéter se eu tenho infecção do túnel ou do ósseo. A outra situação que eu vou ter que tirar o catéter imediatamente é se eu tenho complicação à distância, tá? E isso daí pode ser endocardite, espondilodiscite, tromboflebite séptica, algum abscesso hepático, algum abscesso na cabeça, qualquer complicação à distância, tá bom? Tá, não, o paciente não tinha nenhuma dessas situações, ou seja, eu coletei as culturas e mantive o catéter lá. Quando que na hora que vier o resultado das culturas, eu vou tirar o catéter? Primeiro, se crescer algum bicho que tem um maior índice de falha no tratamento mantendo o catéter, tá? Ou seja, se tiver um Staphylo aureus, eu vou tirar o catéter. Se tiver uma cândida, eu vou tirar o catéter. Uma Pseudomonas ou mesmo qualquer outro bicho multiresistente. Eu vou tirar o catéter porque aumenta muito a minha chance de falha mantendo o catéter. A chance de falha não é 100%, mas aumenta muito. E a outra situação que eu vou tirar o catéter depois é se o paciente tiver febre ou bacteremia, ou seja, ficar positivando a hemocultura de forma persistente com mais de 2, né, ou 3 dias, 48, 72 horas de antibiótico. Nessa situação eu também vou tirar, tá? Se por acaso eu resolver manter o meu catéter lá, além do antibiótico sistêmico, eu vou ter que fazer locterapia, né? Que é pegar uma mistura de heparina com um antibiótico para fazer o lock do catéter, tá? Então eu vou usar o catéter para hemodiálise ou para quimioterapia, porque seja lá que eu estivesse usando esse catéter tonelizado, e depois de usar o catéter eu vou ter que deixar a locterapia, além da antibiótico terapia sistêmica. Beleza, se eu tirei meu catéter, quando que eu vou passar um novo? Aí sim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter 3 coisas pelo menos para passar um outro catéter de longa no cara que eu acabei de tratar uma infecção do meu catéter antigo de longa. Eu tenho que ter melhora clínica, eu tenho que estar usando antibiótico por pelo menos 48 horas com hemoculturas negativas. Então, na prática, ou você vai usar um catéter periférico, ou você vai usar um catéter de curta permanência, e aí quando você tiver essas 3 coisas, melhora clínica, antibiótico por pelo menos 48 horas, com cultura negativa, e aqui é obrigatório, aí sim você vai pensar em passar um outro catéter de longa, seja um Permicate, seja um Portacate, tá bom? Bom, a locterapia a gente pode usar, em geral, vai ser com um antibiótico que seja efetivo para aquele bicho que você está tratando, mais heparina. Por exemplo, pode ser um lock com vancomicina, ceftazidima e heparina, né? Por exemplo, que é seu gram positivo e negativo, tá? Pode ser um lock só de vancomicina com heparina, né? Pode ser um lock só de ceftazidima e heparina. Vai depender, tá? E você pode usar isso, tem várias formas de você montar esse lock, tá? Mas o lock também vai ser direcionado para o bicho que você viu crescer, tá bom? Bom, a gente conversou sobre um monte de coisas aqui. Esse tema é um tema complexo, polêmico. Então, eu fico à disposição através do nosso Instagram, emergência assim, para tirar qualquer dúvida sobre o tema. Realmente é um tema bem polêmico, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Sim, que tem uma finalidade clínica para dar o diagnóstico e começar a tratar o meu paciente, tá? Seja um germe típico de ICS, seja um germe de pele, tá? Eu preciso isolar o bicho no sangue, na hemocultura periférica, e ter que isolar o mesmo bicho na ponta de catéter ou numa hemocultura coletada através do lumen de catéter venoso central, tá bom? E vocês vão ver que normalmente esse isolamento do catéter não vai ser de uma hemocultura coletada pelo lumen do catéter, e sim da ponta, porque em geral quando a gente suspeita, a gente tira o catéter de curta permanência, tá? Então vamos lá, infecção relacionada a catéter diagnóstico clínico, basta uma hemocultura com um germe típico, mais crescimento do mesmo bicho na ponta ou na hemocultura coletada pelo lumen,
Ou, se for um bicho de pele, eu tenho que ter da mesma forma 2 hemoculturas positivas de sítios diferentes, periféricos, né, associado ao crescimento do mesmo bicho na ponta do cateter venoso central ou na hemocultura coletada pelo lúmen do cateter venoso. Essa hemocultura que eu coletei pelo lúmen do meu cateter venoso central, ou se for um paciente em diálise que eu coletei através do circuito da diálise, tem que ter um crescimento do bicho 120 minutos antes daquela cultura que eu coletei periférica, ou tem que ter 3 vezes mais unidades formadoras de colônia do que aquela hemocultura que eu coletei periférica. Porque para eu falar que aquela infecção foi relacionada àquele catéter, né, seja aquele catéter que eu procurei uma cultura, isolar o bicho através da cultura da ponta ou da hemocultura coletada do lúmen, se foi aquele catéter ocupado, eu tenho que ter um inóculo maior de bactérias no catéter. Por isso que tem que crescer antes daquela hemocultura coletada através do lúmen do catéter, ou tem que ter mais unidades formadoras de colônia. Combinado? Então, infecção relacionada ao catéter é um diagnóstico clínico. Eu tenho que ter uma hemocultura para um germe típico ou 2 para um germe contaminante de pele, associado ao crescimento do mesmo bicho na ponta do catéter ou da hemocultura coletada do lúmen do catéter. Essa hemocultura coletada do lúmen do catéter tem que ter um inóculo maior, então tem que ter um crescimento de 120 minutos antes, ou com 3 vezes mais unidades formadoras de colônia do que naquela periférica, beleza? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho de tratamento, tá? E antes de falar de tratamento, uma coisa que eu quero deixar clara, como eu acabei de falar, quando eu estou usando um cateter venoso central, eu vou considerar igual um cateter venoso central que eu estou usando para fazer infusão de medicação, ou um cateter venoso central para realização de hemodiálise, que a gente chama de Shelley, tá? Os dois eu vou considerar iguais, os dois são catéteres de curta permanência, seja o cateter venoso central que eu usei para fazer medicação, seja o cateter venoso central que eu estou usando para fazer hemodiálise, o cateter de Shelley, eles são ambos de curta permanência e o tratamento dos dois vai ser absolutamente igual, tá bom? O que muda são os catéteres de longa permanência, tá? Que são os implantáveis ou semi-implantáveis, eu vou conversar com eles daqui a pouco. O catéter de Shelley eu vou tratar da mesma forma que o catéter venoso central. E se eu suspeitei ou se eu diagnostiquei de uma infecção primária de corrente sanguínea, remover o catéter venoso central ou o catéter de Shelley é a regra, tá bom? Eu não vou remover em situações excepcionais, tipo o paciente não tem nenhum acesso, não está chocado. Aí eu vou pensar em não remover, mas a via de regra é remover esse catéter e antibiótico sistêmico, tá bom? Bom, se eu tenho paciente chocado, claro que inicialmente eu vou ter que começar uma cobertura para gram positivo e gram negativo, e o que vai me ditar essa cobertura é a minha flora habitual, tá? O que vai me dizer se eu vou começar uma vanco com mero ou outro antibiótico para cobertura de BGN é basicamente os germes que normalmente compõem as minhas ICS, e quem vai me dizer isso é a CCIH. Por exemplo, no ambiente de trauma, né, quando eu tenho uma infecção associada a cateter venoso central, normalmente eu tenho um estáfilo muito sensível, tá? E normalmente o meu gram negativo não é muito resistente, porque esses caras têm muita infecção precoce, tá? Quando eu tenho uma infecção de corrente sanguínea em uma UTI clínica, tem lugares que tem maior incidência de bicho multiresistente do que outros. Então, não tem um tratamento antibiótico sistêmico que seja regra para todos. Mas se você tem paciente com instável, cobertura você vai começar uma que pode errar, então você vai dar uma cobertura para gram negativo da sua incidência de bactéria multiresistente. Por exemplo, na maioria vai ser uma infecção, né? Porque o paciente que acabou de passar o catéter tem infecção.